Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Acorda Vascaíno, oferecimento da Easy Cassino. A Easy Cassino é uma maneira de você se divertir ganhando dinheiro com aqueles jogos tradicionais de cassino e tem outros jogos também. Tem um jogo do foguete que é um jogo sensacional. Você deve jogar, cara, porque é muito maneiro. Eu vou pegar até o nome aqui, porque o nome vale a pena para você jogar. Eu vou pegar o nome aqui, ó. O nome é Space XY, XY. É muito bacana. Você coloca um valor lá e o foguetinho vai subindo, subindo, subindo e vai dobrando o seu dinheiro. E aí você tem que dar ordem para parar, porque de repente ele pode despencar, você perde o seu dinheiro. Então tem aquele suspense. Não são jogos de aposta tradicionais. Você brinca, se diverte. Tem os jogos tradicionais que você pode, por exemplo, ganhar vantagem usando o cupom que tá aí na tela. Tá aqui, ó, do ladinho, AV 2022, 2022, e você pode ganhar 50 giros, por exemplo, na roleta. Sabe a roleta? Vermelho, preto, aí você bota o número, tem cada númerozinho, tem uma casinha daquela, você joga, você tem direito a 50 giros. E você também tem a aposta dobrada no primeiro depósito que você fizer. Se você colocar um valor lá, vai dobrar para você poder se distrair. Mas é só na primeira, é só você usar o cupom 50 giros, AV 2022. Você também tem aqui embaixo no QR Code, ó, aqui do ladinho, ó, o QR Code tá aqui, ó, bem no ladinho. Você entra aí direto e vai lá. O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Você pode baixar, joga com a Easy Cassino. O Vasco tá atrás de um goleiro e o goleiro que o Vasco quer é o Kehler, uma informação que eu dei aqui há mais de 2 semanas. Muita gente duvidou, muita gente disse que não. E tá aí, confirmada a informação. O Vasco realmente tem interesse no goleiro, está negociando com o Internacional, mas a princípio o Internacional está muito relutante. O Vasco teria feito uma proposta de 3 milhões de dólares pelo jogador, mas estaria negociando o Internacional querendo mais. E não se sabe se o Vasco vai topar. E a discussão que eu quero colocar para vocês aqui é: quanto vale um jogador de futebol? Quanto vale o investimento de um clube num atleta? Tem também a variação por conta da posição. O goleiro não vale tanto quanto um centroavante. Isso é muito questão de mercado. É claro que o goleiro é uma posição, historicamente, que vale menos do que qualquer jogador de linha, coloquemos assim. Mas, com o passar do tempo, os goleiros passam a ser muito, mas muito importantes. Goleiro ganha campeonato. Goleiro consegue construir vitórias, consegue construir títulos, né? Você tem a possibilidade de ganhar, por exemplo, nos pênaltis. Se seu goleiro é bom, você empata o jogo e leva, né? Você vai levar, porque o goleiro no pênalti... Eu me lembro do Dida. Lembra do Dida? Você tem aí uma memória do Valdir Pérez, goleiro da seleção da Copa de 82, que não era um grande goleiro, mas no pênalti era brabo. Me lembro um jogo amistoso da seleção antes da Copa de 82 contra a Alemanha. Eu não me lembro se foi Munique ou se foi Frankfurt, que o Brasil vence de virada e o juiz arruma um pênalti a favor da Alemanha e o Paul Breitner, que foi um grande jogador, lateral esquerdo, mas jogava no meio de campo, um alemão que foi campeão em 74, bate o pênalti. E o Valdir Pérez, danado, ele pega o diabo do pênalti. E o juiz manda voltar. E aí o Breitner bate de novo e o Valdir Pérez pega de novo. Porque era segurança. Como foi o Dida, que eu falei, o Brasil sempre teve bons goleiros, pegadores de pênalti. Então o goleiro passou a se valorizar muito, também pela questão tática, dele poder ter que usar os pés, dele ter a capacidade de, em usando os pés, ajudar na armação dos times. Então os goleiros passaram a ter muito mais valor. Eu estou catando aqui, por exemplo, a negociação envolvendo o belga Thibaut Courtois, que inclusive estreia na Copa do Mundo hoje, foi a negociação mais vantajosa da janela de transferências em 2018. Ele tem um valor de mercado de 62,6 milhões de euros, 298 milhões de reais. Mas o belga custou 40 milhões de euros aos cofres do Real Madrid à época. Então, o goleiro se valorizou muito.
O goleiro passou a ser uma posição que custa um pouquinho mais caro. O goleiro Alisson, da seleção brasileira, que estreia amanhã na Copa do Mundo, está indo para a sua segunda Copa do Mundo, é um goleiraço, goleiro do Liverpool, saiu do Internacional de Porto Alegre, é um goleiro que foi, à época, vendido por 5 milhões de euros. Comparado ao Courtois, é dinheiro de pinga, é muito baixo. Por quê? Porque também não se acredita tanto, porque os goleiros sul-americanos, né, têm um pouco de dificuldade. Eu me lembro o Taffarel, quando foi para o Parma, ele foi ser reserva no Parma da Itália. Não se confiava no grande Cláudio André Taffarel. E goleiros brasileiros sempre tiveram dificuldade de entrar no mercado do exterior, porque era uma fama que o goleiro sul-americano não era tão bom assim. O goleiro argentino, que é muito bom, também não tinha essa facilidade toda. Goleiros uruguaios, tá aí o Muslera, que é um que está há muito tempo no futebol turco, mas é uma raridade. Mas mesmo assim, começou a se ganhar mais espaço. Hoje, por exemplo, você tem o goleiro titular da seleção, Alisson, e o reserva Ederson, que são goleiros, um do Liverpool e outro do City. Dois grandes clubes da Premier League, o que dá total segurança para nós. E isso é uma valorização. Só que o Ederson teve que ir para Portugal, foi ralar peito em Portugal, para depois ir para o City. Mas mesmo assim, essa discussão é em cima do valor que teria sido ofertado ao Kehler pelo Vasco, de 3 milhões, e que o Inter estaria pedindo 5 milhões. Eu acho que essa variação de preço é em cima da posição, que a gente talvez dissesse assim, pô, mas por 5 milhões eu compro um meia. Mas será que você vai comprar o meia por 5 milhões? Talvez não, talvez você pague um pouco mais. A posição de goleiro ainda é desvalorizada? Até acho que é, mas você tem que tomar cuidado, ainda mais o Vasco, que é um clube que nos últimos anos tem tido muito problema em relação a goleiros. A gente foi rebaixado em 2013 porque a gente tinha 3 goleiros que não valiam meio goleiro. Michel Alves, o Diogo Silva e o Alessandro. A gente teve goleiros ruins, aí depois veio o Fernando Miguel, veio antes o Martin Silva, que está num momento difícil, o Fernando Miguel saiu enxotado, a gente teve Vanderlei, que foi uma tragédia, o Lucão, garoto da base, horroroso, péssimo, inseguro. Então a gente tem tido muitos problemas recorrentes em relação a goleiros, que talvez agora a gente possa fazer um investimento. E aí a discussão é, mas o Kehler? Bom, gente, vamos pensar. O Kehler é um jovem, tem 26 anos para goleiro. Eu sou favorável ao investimento no goleiro bom. Eu acho que o goleiro experiente, ele é um goleiro importante. Eu acho, por exemplo, que o Marcelo Groi seria um grande goleiro para o Vasco, apesar que eu não estou vendo o Marcelo Groi, está jogando numa liga fraca, que é a Liga Árabe, apesar da vitória da Arábia ontem em cima da Argentina, mas é uma liga que não é top no mundo, né? Não está entre as top 20 do mundo, a Liga Árabe de futebol. Mas ele está jogando lá, ele está lá. Mas é muito mais pelo nome. Fala-se do goleiro do Boca, que é um bom goleiro, mas muito mais porque é goleiro do Boca. É muito mais a grife. Eu prefiro muito mais o Armani, goleiro do River Plate, que eu acho um goleiraço. Acho um grande goleiro. Então eu acho que tem muito em cima das grifes. O goleiro é muito rótulo, muito grife. Mas com quem eu falo no Internacional, ou pelo menos falo no Rio Grande do Sul, faz rasgados elogios ao Kehler. Tanto é que o Kehler, o Inter não quer liberar. Quer pedir mais por ele. Porque sabe que precisa valorizar um goleiro, que é um goleiro que para muitos no Rio Grande do Sul é o sucessor do Alisson. É um goleiro que até o ano passado não era titular no Inter, andou variando, quebrou o braço num jogo do Internacional, foi para o Caxias, depois foi para a Chapecoense, fez um grande Campeonato Brasileiro ano passado pela Chapecoense, e esse ano no Campeonato Brasileiro pegou aí 10, 15 jogos pelo Inter, porque o titular era o Daniel, mas soube aproveitar a oportunidade. Ontem no News a gente botou meu companheiro João Batista Filho, jornalista lá do Sul, e o João Batista falou algo que é importante. O Kehler ainda não foi testado numa grande competição, num grande torneio, num momento decisivo, mas jogou com o Inter, que chegou a ser vice-campeão. E aí você tem, na espinha dorsal do Inter, de janela, jogadores desconhecidos. O Carlos De Penha, que vinha para o Vasco, que era um desconhecido do Dinamo de Kiev. Você tinha o Pedro Henrique, atacante, que veio do Sivasspor, da Turquia, um clube pequeno da Turquia. Você tinha o Vitão, zagueiro, que também não jogava. Enfim, você teve o Wanderson, jogador que veio do futebol russo, ucraniano, enfim, jogadores que você olhava assim, poxa, é normal esses jogadores darem certo? Futebol é um risco para tudo, gente. Tudo é um risco. É um risco você contratar um jogador jovem e não dar certo, e é um risco você contratar um jogador veterano e ele não jogar.
ele não se adaptar, ele não dar continuidade. Tem o Alex Teixeira, que voltou, a gente lembra do Alex Teixeira quando jogava jovem no Vasco, e não foi bem. Talvez agora, com uma pré-temporada, um ajuste de parte física, ele vai ajudar. Eu acho até que será um jogador interessante. Eu sou a favor da renovação do Alex Teixeira. Porém, eu acho que a gente tem que medir muito isso e, volto a dizer, confiar em quem contrata. Porque o Internacional, por exemplo, deu um tiro certo. Podia ter sido errado, podia. Mas é o que eu estou falando aqui há muito tempo. Ou a gente confia ou a gente vai enlouquecer, cara. Não tem jeito. Porque a gente sempre vai achar que o do vizinho é melhor, que aquele ali é melhor do que esse que foi contratado, ou então que esse que foi contratado foi porque teve isso, porque teve aquilo, porque era amigo. E o Keller está enquadrado nisso. O Paulo Brax gosta muito, o diretor executivo, foi quem viu o Keller e renovou o Keller, que ia ser mandado embora do Inter. Disse, não, vou ficar com esse guri, e apostou. O Keller é muito grato ao Paulo Brax, gosta muito do Paulo Brax também, sabe do interesse dele, mas ao mesmo tempo sabe que o Internacional está abrindo uma porta, mas também sabe que o Internacional é muito instável. Porque como qualquer grande clube, imagina só, o Vasco fecha o Campeonato Brasileiro da Série B com o Alexander, goleiro da base. O Rolls, vamos lá, o Rolls que foi pro Náutico, foi pro Boa Esporte, termina o Campeonato Brasileiro agarrando para burro, salvo o Vasco se classifica para a Série A do ano de 2023 graças ao Rolls, não é o Thiago Rodrigues. Qual seria o pensamento seu hoje, torcedor do Vasco? O Rolls seria o goleiro titular para ano que vem ou você gostaria de um novo goleiro? É essa a situação do Keller. Porque o Keller não sabe até onde vai a idolatria do Internacional, o que também é engraçado, porque assim é o futebol, cara. Para o próprio Keller. Ele não pode ter essa garantia, ele não pode ter essa segurança de que alguém vai gostar dele para sempre. Cabe a ele fazer um trabalho que libere a confiança para o torcedor, para a imprensa em geral. Mas eu sempre tenho falado isso, eu acho que quem faz gestão não pode ficar se fiando no imponderável, na sorte, na pressão, não. Confia no trabalho que você está fazendo. Se o Keller é o goleiro que você confia, se o Keller mostrou para você que é um grande goleiro e que tem demonstrado ultimamente, faça um investimento. Faça. É como uma aposta. É você ir na Easy Cassino. Você pode ganhar. Né? E perder faz parte também, gente. Não tem jeito. A vida é feita de ganhar e perder. A graça da vida é essa. Você ganha uma vez, outra vez você perde. E aí você vai ficar no desespero? Você tem que entender primeiro que as convicções são fundamentais. Isso tudo na vida. Você precisa ter convicção daquilo que você faz, você precisa ter certeza daquilo que você faz e você precisa, acima de tudo, estar preparado para aquilo que você está querendo fazer. Porque se você estudou, se você pesquisou, se você fez números, scout do cara, você mandou ver, fez vídeos e chegou à conclusão depois de 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano, 6 meses a 1 ano que o cara é o bom, contrata. Ah, mas um cara novo, eu tô ouvindo a imprensa aí que, pô, os caras estão dizendo quem é Keller. O torcedor, não, eu quero o Marcelo Groi, eu quero o nome, eu quero o Rossi do Boca, eu quero o Armani do River. Se você, gerente, diretor de futebol, Paulo Brax, se fiar nisso, você não vai montar um time nunca. Então eu sou favorável à convicção pessoal. Até porque ele é um empregado, se não der certo, ele vai pagar com o cargo dele. E a empresa, e agora a diferença é essa, a empresa que bota dinheiro. Pô, Flávio, mas a gente vai sofrer de qualquer maneira. Sim, claro. Isso pode ser no modelo associativo, no modelo SAF, no modelo gestão corporativa, qualquer jeito. Porque o futebol é um jogo. E o jogo tem um imponderável, ganha-se, perde-se. Não dá pra gente achar que perdeu ou ganhou por conta da incompetência de um gestor. Porque eu também faço essa pergunta. Vamos lá, aí traz o goleiro dos sonhos de vocês, o cara toma um peru na decisão. A culpa é de quem? É de quem contrata? Ou a gente precisa botar um pouco mais a culpa nos jogadores? Ao invés de demitir só o treinador. Por que só o treinador é culpado? Por que só o gestor de futebol é culpado? Por que não o jogador? Eu vi, e eu gosto de citar isso aqui, vocês me desculpem, eu vi um documentário no Netflix sobre o Andrés Escobar, aquele zagueiro colombiano, para quem é mais novo e não acompanhou, ele jogou a Copa de 90 pela Colômbia, num time base do Nacional de Medellín, que foi campeão da Libertadores em 89, o único time colombiano campeão da Copa Sul-Americana. Esse time foi base em 90 na Itália, acabou sendo eliminado por Camarões e vai em 94 como grande protagonista nas eliminatórias, chegou a meter 5 na Argentina,
um time que tinha Faustino Asprilha, que era um atacante muito bom, jogando no Palmeiras, jogando no Fluminense, Fred Rincon, o grande Fred Rincon, saudoso, tinha o Andrés Escobar, tinha o Higuita, goleiro, o lendário goleiro Higuita, tinha Valderrama, o cabeludo, e esse time vai para a Copa de 94 e acaba sendo eliminado com um gol contra do Andrés Escobar contra os Estados Unidos, e ele volta para a Colômbia e é assassinado numa discussão de bar de alguém que quis insultá-lo. Só que eu estou dizendo que esse documentário mostra os bastidores do futebol e os jogadores da Colômbia, quando chegaram em 94 para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o ambiente era de festa. Tinha festa na concentração, jogadores colocando mulheres no quarto e aquilo tudo. Enfim, um ambiente que era um ambiente nocivo, e isso é uma coisa que atrapalha. É óbvio que atrapalha, não tenha dúvida. O ambiente passou a ser um ambiente muito festivo demais. E você precisa ter a convicção, quando você faz um time, você faz um investimento, que você está trazendo alguém que está afim de entender a filosofia, que está afim de seguir com aquilo. Só que são seres humanos. São seres humanos. São homens que são jovens e que abrem mão, mas que ao mesmo tempo a gente cobra. Pô, mas vocês estão numa Copa do Mundo, vocês têm responsabilidade. É difícil, cara. É muito difícil, apesar de ser louco, pelo menos na minha cabeça, que alguém que tem uma chance na Copa do Mundo jogue pelo ralo, porque quer aproveitar o dia todo. Não. Copa do Mundo é para você aproveitar, ou como um campeonato, você está trabalhando e ralar muito para você, no final do ano, lograr os seus êxitos de ser campeão. Porque um atleta de futebol, ele leva para a sua vida, no final da carreira, os títulos que ele ganhou, as pessoas com as quais ele conseguiu conviver e dar alegria para milhões. Não há coisa melhor do que você passar na rua e ser reconhecido como ex-atleta. Isso é muito bacana. Então, você precisa ter o comprometimento. E isso também faz parte desse preço que você paga. Porque eu acho que o preço por um atleta, é claro que é o valor técnico, é o valor de mercado, é o que ele dá de números, é o que ele dá de retorno, é o que ele dá ele agrega valor à sua equipe, mas eu acho que vale muito pela questão de caráter, de formação e de compromisso. Eu me lembro, e vocês vão se lembrar também, em 2011, quando chegaram para o Vasco o Alexandre e Diego Souza, o discurso do Alexandre, reserva no Inter, eu vim aqui para ser campeão, e as pessoas riram. E eles foram fundamentais para aquele time que foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão roubado do Campeonato Brasileiro de 2011. E que quase chegou a um título da Libertadores se não fosse aquele gol do Paulinho e o gol perdido pelo próprio Diego Souza. Então, são jogadores que vieram compromissados, comprometidos com a causa. Então eu acho que vale quando você vê nos olhos do jogador, porque eu fico pensando o Kehler. Tá no Inter, é base do Inter, mas tem uma dúvida danada se ele vai continuar. Porque de repente vão querer queimá-lo. Se ele errar 2, 3 jogos, pô, esse cara aí é o Ralls. Faz a comparação do Ralls. Se você disser que você confiaria no Ralls para o ano que vem, ele tendo fechado o gol no final do ano, pô, cara, você é uma alma caridosa. Me perdoe dizer isso, mas eu não acredito. Você estaria eternamente na dúvida do Ralls. Eternamente na dúvida do Ralls. Porque eu sei que Carlos Germano passou boas para ser goleiro titular do Vasco. O Elton passou boas para ser goleiro titular do Vasco. Porque as pessoas desacreditam, as pessoas não acreditam, principalmente naqueles que são mais jovens. Então eu, se sou o Vasco, eu invisto. Eu compro o Kehler. Sim, eu compro o Kehler. Trago um goleiro jovem, não trago um goleiro veterano, acredito nele e trago junto comigo os jovens do Vasco. Eu acho que o Alexander é mais goleiro que o Ralls, mereceria ter mais oportunidade. Nosso Sérgio Quinte falou isso ontem, membro do canal, que trabalha com a gente também, atualizando as redes sociais e o site do canal, atençãovascaínos.com.br, falou isso claramente. Eu acho que o Alexander era um goleiro que merecia mais oportunidades, eu também acho. Se não ficar o Thiago Rodrigues, eu acho que tinha que trazer um outro goleiro. Fazer 3 goleiros aí, pega um goleiro de destaque da Série B. Goleiro bom aí que tem vários, ou então goleiros que estejam aí dando sopa. Você consegue trazer até o Marcelo Groi. Porque é um investimento que você faz, às vezes, numa compra, e aí para você fazer negócio, o goleiro vai bem, você vende como o Alisson. Mas aí você contrata um nome, o nome não vai bem, e aí quem é que paga essa conta? Porque o novo, você ainda tem ele como ativo. O mais velho, você não faz negócio com ele. Você apenas desonera a sua folha. Eu sou contra um goleiro de nome? Não. Desde que esteja em forma, sim, porque o Vanderlei também tinha nome e deu no que deu. Mas se for um goleiro bom, eu acho até importante, mas eu gostaria muito de ter o contraponto.
E acho que para o mercado seria muito legal o Vasco tirar o goleiro titular do vice-campeão brasileiro. Eu penso por esse lado. Eu gostaria muito de ver o Kehler jogando no Vasco. Gostaria. Até para quebrar um pouco desses paradigmas do nome, que eu já fui muito refém disso, hoje não sou. Eu não sou mais o refém do nome. É claro que se a gente tiver o Paulinho, se a gente tiver o Felipe Coutinho bem, em forma, não o Alex Teixeira, é claro que eu sou favorável. Eu não sou maluco. Agora, se a gente tem um goleiro titular do Internacional, tem 26 anos de idade, eu posso comprar? Eu compro. O cara foi vice-campeão brasileiro, eu compro. Eu faço o investimento. Acho que é um ótimo goleiro, acho que é um goleiro de muita qualidade, muita firmeza, elogiadíssimo no Sul. Mas, é claro, a gente tem que ver até onde vai o valor que a 777, a Vasco SAF, quer investir. Eu só acho isso. Eu acho que o valor de um atleta se mede muito por todas as valências técnicas e físicas de um atleta profissional, mas eu acho que aqui é o fundamental. O cara comprometido, o cara olho no olho que diz, eu quero ir, eu quero ser campeão aí, eu quero brilhar nesse clube, eu quero reconquistar o espaço do Vasco no cenário nacional. Nunca jogou no Vasco. Eu contrato. Eu acho que tem sangue nos olhos é prioridade para o Vasco contratar. Vamos esperar. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. À tarde, aqui no Ave Mais, a gente sempre vai ter um boletim. Fique ligado, hein? Sempre tem um boletim agora à tarde aqui no canal Ave Mais com notícias e informações do Vasco da Gama. Um grande abraço. Boa Copa para quem está assistindo aí os jogos. Hoje tem estreia de grandes seleções. Fique ligado. Eu acho que tem Espanha, acho que tem Bélgica. Vai ser bem legal. Vamos ficar ligado aí que tem muita coisa boa para acontecer. Grande abraço, um ótimo dia, não se esqueça, tá aqui ó, embaixo, bonitão ó, ele aqui ó, QR Code, vai lá e na Easy Cassino, que tá aqui do meu lado, AV 2022, você tem benefícios, primeiro depósito dobra e 50 giros na roleta para você ganhar uma grana. Bota lá o bônus, hein, AV 2022 para você ganhar um dinheiro. Grande abraço, um ótimo dia a todos, tchau turma.